Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Mercados sobem no dia após o corte de juros. Será que agora nos encaminhamos a Pump Season, aquela faixa de tempo em que existe propensão a risco e aceleração nas criptomoedas que também são de maior risco? Bitcoin sobe, Ethereum sobe e altcoins voam? Eu quero te mostrar exatamente em que ponto nós estamos e o que é necessário para que a gente tenha esta Pump Season. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando mais e mais pedidos. Pois bem, o que aconteceu ontem? Se você não estava ligado no mercado financeiro, nós tivemos ontem o corte de juros. Corte de juros e fala e statement do Fed colocando que a maior probabilidade é sim mais 2 cortes ainda esse ano, colocando 3 cortes para 2025. E o mercado começa a precificar este cenário de mais cortes. Mais cortes é melhor para ativos de risco. E é por isso que a gente está vendo SP500, Nasdaq, tendo acelerações até o momento. Mas o que a gente tem que ficar atento? Ao Bitcoin, porque o Bitcoin é o farol. E ele tem desafios que devem ser vencidos. Inclusive falamos sobre este desafio nos últimos dias, falamos ontem e atualizamos acerca do desafio hoje, lá no nosso grupo geral. Se você não está participando do mesmo, já clica no segundo link da descrição, você será direcionado ao nosso grupo do Telegram geral, onde tem insights, análises, informações e atualizações de forma totalmente gratuita. Pois bem, qual é o desafio? O desafio é 118 mil dólares. Por quê? Tivemos o rompimento da cunha descendente, ombro, cabeça, ombro, inverso confirmado, pivô de alta no gráfico diário e gráfico semanal, mas se a gente olhar do topo ao fundo, a gente ainda não venceu a faixa de 618 de Fibonacci, ou seja, a gente ainda poderia sim ter uma queda como maior probabilidade se a gente perdesse estes fundos em 110. Mas o que vai diminuir, eu quero enfatizar, diminuir a probabilidade de quedas mais bruscas. Não vai zerar, mas vai diminuir. O que é? O rompimento confirmado de 118 mil dólares. Aumentará a probabilidade, mesmo que a gente tenha correções, que a gente veja a renovação das máximas. Então, o desafio mais importante para o momento é fechar dia posterior e semana acima de 118. Então a gente tem hoje, amanhã, sexta-feira e domingo, em que a gente tem o fechamento semanal. Fechou acima de 118, aumenta a probabilidade. Quer certeza? Não existe. Aumenta a probabilidade de renovarmos as máximas. E é a renovação das máximas no Bitcoin que aumenta a probabilidade de vermos a renovação das máximas no Ethereum. Extremamente importante. Por que o Ethereum é tão importante? Por que o Ethereum é tão importante para a Pump Season? Por que o Ethereum é tão importante para que a gente veja valorizações nas altcoins? Porque é o Ethereum que é o termômetro real do risco no mercado cripto. Nós temos o Bitcoin, ele é um ativo de risco, mas o termômetro que valida que os investidores estão sim totalmente propensos e confortáveis com riscos cada vez maiores é o Ethereum. E o Ethereum romper os topos nos coloca diante da fase 2 para 3 de giro de capital. Eu já venho falando bastante sobre isso. E por que eu repito?
sobre o giro de capital? Por que eu falo do giro de capital praticamente todos os dias? Porque é de fato extremamente importante e será vital para que você possa tomar decisões com base. E se você não está me acompanhando, para também tudo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Ao vermos o Ethereum rompendo topos e acumulando, a gente vai começar a ver mais uma vez, você já deve ter visto isso, o capital fluir para ativos cada vez menores, para ativos de risco cada vez maior. Então é Ethereum rompendo topos. Primeiro, BTC vencendo 118, vencendo os topos, Ethereum acompanhando, Ethereum renovando máximas, Ethereum acumulando. Esta acumulação levará naturalmente ao giro de capital, o que vai atrair mais e mais investidores, investidores de varejo, que podem sim ter o seu interesse, e é o que normalmente acontece em ativos cada vez menores. Aquele cara que chega no mercado, ele vai investir em quê? Ele vai investir em altcoins. E é quem comprou altcoins e quem está se posicionando em ativos específicos que estão descontados, que irão aproveitar deste fluxo financeiro novo e vão poder vender na euforia demasiada. A gente vai ver um movimento muito claro que vai marcar a alt-season, que é aquele período em que as altcoins sobem de forma muito mais agressiva que o Bitcoin e até que o Ethereum, no gráfico, e vai ficar muito claro olhando para o gráfico do Others BTC. Olha só, o que nós temos aqui é o gráfico do Others. O que é o Others, Luan? O Others é o índice que calcula a capitalização total das altcoins. Ou seja, ela pega o market cap total, a capitalização total, e exclui top 10. Tira Bitcoin, tira Ethereum, tira Solana, tira XRP, tira BNB, tira o top 10 e a gente tem o índice do Others, que mede a capitalização de fato das altcoins menores. E aqui a gente tem o Others versus o Bitcoin. Ou seja, a gente tem de fato uma correlação Others e Bitcoin. Quando esta correlação ela nos mostra no gráfico uma aceleração, uma alta, isso quer dizer que os ativos que compõem o Others estão se valorizando mais do que o Bitcoin. Ou seja, aquelas altcoins menores estão se valorizando muito mais do que o Bitcoin. E a gente vai ver este movimento depois que Bitcoin romper topos, Ethereum romper topos, Ethereum acumular, dinheiro começar a fluir para ativos menores. Veremos justamente o que aconteceu no passado. O passado não necessariamente rima, na verdade não se repete, mas rima. E olha só, que curioso que nós temos aqui. Em 2017, a gente teve uma aceleração brutal do Others versus Bitcoin, com um respiro e uma aceleração final. Isso aqui culminou e aconteceu com a dominância em queda, dominância caindo vertiginosamente. Mostramos a dominância ontem. Nós tivemos o mesmo movimento lá no começo de 2021. A aceleração brutal do Others, respiro e aceleração final. E nós atingimos um fundo, o que pode ser uma cunha descendente, no gráfico de 2 semanas, no Others BTC, em meados de junho. Então o Others formou um fundo versus o Bitcoin. E agora a gente caminha para a faixa de resistência, que não conseguiu ser rompida e começou a se formar lá em janeiro de 2022. Então a gente está falando de quase 4 anos. Mas,
Se de fato virmos o Bitcoin acelerar, o Ethereum acelerar, acumular e o rompimento desta cunha padrão de baixa, que normalmente rompe para cima, lembra do Bitcoin? Padrão de baixa que normalmente rompe para cima. Se este gráfico de fato confirmar este rompimento, a gente pode ver sim uma aceleração do Others versus o Bitcoin, que culmina com a queda brutal da dominância e que traz a tão sonhada e esperada out-season. Sim, a gente pode ter uma aceleração, um respiro e uma aceleração secundária. Isso poderia acontecer. Mas o que você tem que ter máxima atenção? Bitcoin, 118. Bitcoin, topo histórico. Ethereum, $5.000. E aí sim, você vai ter que olhar para a dominância e é importante olhar para o Others BTC. Por quê? Porque ele vai nos deixar muito claro o momento em que nós estaremos com a aceleração em potencial das altcoins, a Pump Season. Lembrando que cortes de juros no médio a longo prazo tendem a beneficiar os ativos de risco. Fica atento, fica alerta, porque isso aqui é algo que a gente tem que se manter vigilante. Mas Luan, será que ainda existem ativos em boas oportunidades? É claro que existem. Existem vários ativos em pontos de bear market. Existem vários ativos descontados. E o que muita gente se pergunta é, vamos dizer que o mercado encerre o seu ciclo neste ano. Será que ainda existe tempo hábil para que a gente veja uma aceleração nas altcoins, a out-season? A gente teve no passado acelerações que duraram de 8 a 12 semanas, out-seasons. 8 a 12 semanas. Isso no ciclo de 2017, no ciclo de 2021, em que a gente teve a maior parte da aceleração, a gente teve ela em 3 a 4 meses. Sim, a gente passou o ano de 2021 com vários pumps, mas o movimento em si, completo e mais intenso para a maioria dos ativos, aconteceu em 8 a 12 semanas. E o que aconteceu? Busca na sua memória. Em dezembro de 2024, ano passado. Sabe quanto tempo durou aquela aceleração que muitos sonham em reviver e que não foi uma out-season em si? Foram 21 dias. Foram 21 dias de aceleração que trouxeram para muitos 300, 500, 600, até 1000% de valorização. Então, se a pergunta é, e eu sei que é a preocupação de muitos, se a gente tiver mesmo, vamos deixar em aberto. A gente não gosta de ficar cravando absolutamente nada e nem tentaremos cravar nada. Se a gente tiver o fim, se a gente tiver o fim do ciclo este ano, ainda existe tempo hábil para uma out-season? O histórico nos mostra que sim. Mas vamos olhar não com a tentativa de adivinhar o futuro, sem a bola de cristal. Vamos olhar para as oportunidades em potencial, ou pelo menos vamos analisar aqueles ativos que você pediu, para a gente entender se eles estão com risco e retorno favoráveis, se eles estão em pontos muito críticos, se eles já subiram bastante. Vamos olhar, porque avaliar é sempre vital. Mas eu lembro a você. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base em avaliações históricas. Faça a sua análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas seguindo, só que antes eu quero te fazer um convite. A gente está chegando numa fase do mercado que é crítica. As escolhas serão muito importantes, as decisões serão muito importantes e elas vão impactar diretamente
aquilo que você vai ter de resultado. E se você está buscando conhecimento e quer realmente investir no seu conhecimento, eu convido você a conhecer os nossos programas de conhecimento, Prêmio e Desafio. São 2 grupos fechados no Telegram em que eu entrego esses programas de conhecimento. Você tem acesso a metodologias, planos, estratégias, você tem acesso a cada um dos meus movimentos, você tem acesso ao meu portfólio, operações no mercado futuro, diversas aulas que dão base. Você tem também suporte 1-1 comigo para tirar dúvidas, discutir estratégias e muito mais. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse link, um chat com o nosso time será aberto e basta você enviar um oi. Nosso time te encaminhará tudo aquilo que a gente entrega nos nossos programas. Esperamos o seu contato. Agora, sem mais delongas, vamos aqui abrir o gráfico. O que eu quero analisar? XRP, KSM, HBAR, Atom, DOT, Ondo, INJ e Cubic. Quero mais ativos, vamos analisar mais ativos. Comenta aí para a gente analisar amanhã. Ethereum, gente, Ethereum é simples e objetivo, tanto que eu estou puxando no gráfico de 2 semanas. Por que você está fazendo uma análise em gráficos de 2 semanas? Porque eu quero te mostrar como olhar o macro fica muito mais claro. Quando você olha o macro, quando você olha para o mensal, para 2 semanas, para a semana, você já tem uma visão muito melhor do que ficar olhando 5 minutos, 15 minutos. Meu Deus do céu, a gente fica louco se a gente ficar olhando tempos gráficos muito pequenos. Então, vamos olhar o gráfico de 2 semanas hoje, para todos esses ativos. O que a gente tem aqui? O Ethereum está acumulando em topos. Eu tenho o último fundo ascendente claro para Ethereum, está aqui em $2.100. O que eu preciso? Preciso de uma retração. Então eu tenho faixas claras de Fibonacci. 3.800, 3.500, 3.200 como faixas de oportunidade. Por quê? Porque Ethereum acelerou bastante. Então, eu tenho uma visão em uma retração. E, por outro lado, se a gente tiver um rompimento e teste, aí tudo bem. Aí abre espaço para uma compra em um perfil mais conservador. Por quê? Porque a gente quebra uma resistência e abre espaço para a renovação das máximas. Acima das máximas, a gente não tem tanta resistência. Então, a gente abre espaço para que ocorra uma aceleração maior e mais plausível. Perfeito? XRP, gráfico de 2 semanas, já trouxe oportunidades, na minha humilde opinião. A gente está olhando para um ativo que saiu lá de 0,38 cents, pouco tempo atrás, tá? Um ano passado. E a gente está vendo o ativo com uma multiplicação de quase 10 vezes. Este não é um ativo pequenininho, devo lembrá-lo, tá? Isso é um ativo bem grande, um dos tops do mercado. A gente teve aceleração, trouxe pullbacks para a área de 38,2, não vejo claras oportunidades. O perfil agora mais conservador só vai considerar compras depois de um rompimento e se tiver uma visão bullish. Isso é extremamente importante. Ah, eu não tenho uma visão bullish. Tá esperando para comprar por quê? Não faz sentido, tá? Eu sempre deixo claro, tem ativos que não são tão interessantes de compra. E você tem que ter em mente o risco que você está se colocando se você quiser comprar um ativo que subiu 10 vezes em um ano. Lembre-se disso. Você está trabalhando contra pessoas que investiram aqui, Então, a gente está falando de uma valorização muito grande. Tome cuidado. Muitas das vezes, se você pega um projeto que não fez esse movimento, você tem um risco minimizado versus o potencial retorno. Então é aí que a gente tem que olhar para certos ativos. E eu não estou escolhendo os ativos, eu estou trazendo os ativos que vocês pedem aqui. Mas, ignorando a questão de projeto. Quando você olha para um projeto deste tipo, em que ele tem uma cunha gigantesca que vem de 200 anos, o que não quer dizer que ele vai subir, você pode, se avaliar que é um bom projeto, você pode olhar e falar assim, poxa, qual que é o risco que eu tenho? Ah, o meu risco aqui é de perder 32, 35, 40%. Tá, qual é o potencial retorno? Ah, se tiver uma movimentação de rompimento,
Nossa, Luan, mas se? É sim, meu amigo, não tem certeza, não tem garantia. A gente está falando de mercado financeiro, volatilidade e risco. Existe uma codependência de uma série de coisas para que a gente veja uma aceleração, mas aqui a gente está falando de risco. E se você ignora a questão de projeto e olha para o gráfico em si, nós temos risco aqui localizado, potencial retorno em um rompimento X, 2x, 3x, 3 vezes o seu risco. Ah, o retorno é de 3 vezes o meu risco, 4 vezes o meu risco, 5 vezes o meu risco. É muito mais importante você considerar isto também. É extremamente importante, não mais importante, mas extremamente importante você sempre considerar o risco versus o retorno. Combinado? KSM, não vejo pontos claros de compra nesta área. Aguardaria um rompimento e teste se eu tivesse um perfil conservador. Ah, eu não quero olhar para gráfico, eu quero comprar porque eu entendo que o ativo X vai valer 10 vezes o que ele vale hoje. Maravilha. Você vai fazer um DCA. Esta é a forma mais clara, mais inteligente para que você possa se posicionar. Se você ignora gráfico, não quer saber de preço, você vai ter que fazer um DCA. O pior que você pode fazer é pegar, tenho 10 mil, vou colocar esses 10 mil agora aqui e pronto. Fechou os olhos e boa sorte. Não é assim que você investe, isso é extremamente perigoso. Porque aí o mercado cai, você colocou todo o seu dinheiro naquele ativo ou naqueles 3 ativos, e aí você entra em desespero. Dá uma olhadinha na aula de caixa infinito que está aqui na descrição. Ela é extremamente importante, pode te ajudar nesse entendimento entre exposição e caixa, como você tem que trabalhar. Isso é bem importante, pode fazer a grande diferença entre ganhar e perder dinheiro. 8bar, gráfico de 2 semanas, já abriu oportunidades, não vejo oportunidades. Para mim, somente se voltasse a 0,21 cents. Atom, também vejo aqui um suporte muito claro, tá? A gente já trouxe essa leitura, poderia trazer oportunidade nesta faixa, em uma queda, ou no rompimento. Então vamos desenhar novamente. Oportunidade em uma queda mais brutal, que parece que não é o plausível, tá? Então seria isso aqui, ou isto aqui. Perda dos fundos em uma cunha sem continuidade, oportunidade, agressivo. Aguardar o rompimento, teste mais conservador. Não quero saber de pontos de fundo 3 dólares, nem pontos a 6 dólares, estamos muito distantes. DCA. DOT, gráfico de 2 semanas, ativo que eu tenho um trade aberto, já protegido, mas é um projeto que teve um rompimento e está para confirmar o seu rompimento de um padrão de equilíbrio em um fundo, o que pode abrir espaço para quem quer se posicionar em um perfil agressivo ou até num DCA, sem esquecer que o risco atrelado ao projeto é de pelo menos 35% caso ele volte aos fundos. Você tem que ter isso em mente. Se ele conseguir um pivô de alta acima de 5,40, ele potencialmente buscará 7,50, rompendo essa área. Busca topo que foi formado lá no final do ano passado. Rompimento desta faixa poderia levar sim a pontos bem mais elevados. Avalie com muita tranquilidade e sem esquecer dos riscos na hora de tomar sua decisão. Ondo. Eu vejo que Ondo está em um ponto ainda de acumulação, até um pseudo ombro cabeça a ombro prestes a romper. É um projeto sólido de RWA que no momento atual não tem um gatilho claro de exposição com base no gráfico, mas DCA pode ser o caminho para quem está buscando exposição em Ondo. Lembrando que Ondo estava abaixo de $1 e atingiu a faixa de 50% de Fibonacci, que era uma área de retração que a gente tinha desenhado, tá? Poucas semanas atrás, começo de setembro, na verdade. Então,
lembre-se disso. Mas agora, talvez um DCA para quem estiver interessado. Compraria somente se voltasse para faixas sub $1, 0,95, mas na verdade 0,89 a 0,82. INJ, veja como o gráfico mais macro deixa claro aquilo que a gente tem que prestar atenção. A gente está muito próximo de formar um pivô de alta. A gente teve um fundo, vou considerar um topo descendente, um fundo. A gente formou um topo, não foi um topo mais alto, mas a gente está prestes a ter esse movimento. Se a gente tiver um pivô de alta no gráfico de 2 semanas, isto pode abrir espaço tanto para uma aceleração direta, perfil agressivo comprar no rompimento, ou um rompimento e teste, perfil conservador. Eu vejo que a área de $17 é uma área bem importante para INJ. Eu ficaria de olho neste ponto. Perfeito? Seguindo, Cubic. Cubic teve topo, fundo, pivô de alta, acelerou, bateu em uma resistência, tá? Bateu numa resistência aqui. E agora, Cubic está em uma área de retração de Fibonacci. Vejo que para aquele que tem um perfil agressivo e está de olho em exposições neste projeto, esta é a área de buy zone de acordo com o Fibonacci. Fundo topo, retração de 618, este poderia ser um ponto inicial para quem quer se expor. Avalie com cuidado e lembre, mais uma vez, de estudar os projetos antes de se posicionar. Vamos acompanhar. Hoje é um dia importante, tendo em vista que a gente está flertando com a resistência. Se ela começar a ser rompida, a gente pode encaminhar justamente o mercado como um todo. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.